Bonjour, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, pra quem não tá sabendo, eu falei lá no meu Instagram que tem dia definido aqui pro canal pra sair vídeo novo, então se você não sabe desta novidade, já começa se inscrevendo porque teremos vídeos segunda, quarta e sábado. Segunda e quarta às 6 da tarde daí do Brasil e sábado às 10 da manhã daí do Brasil. Sábado com uma temática um pouco mais diferente, que é essa nova playlist que eu mostrei aqui pra vocês, do Ser Humaninho, que eu vi que vocês gostaram demais e eu fiquei muito feliz. E segunda e quarta a gente vai ter os temas aqui relacionados a Paris, a tudo que envolve Paris, a nossa vivência, a nossa experiência, dicas, etc. E para começar o conteúdo dessa segunda, vamos falar das novidades, das atualizações aqui de Paris com relação ao coronavírus, né? Sei que vocês me perguntam demais isso lá no meu Instagram, a respeito de fronteiras, a respeito das mudanças com relação ao coronavírus aqui, está tendo alguma alteração, como é que tá o índice dos casos. Então disso tudo eu vou estar comentando aqui nesse vídeo. Já deixa like pra mim, porque isso vai ser super importante, não só pro meu trabalho, mas também pro YouTube entregar esse vídeo, essa informação para muitas pessoas que estão aí na internet desesperadas pesquisando sobre o assunto, tá bom? Bora! Camila, como é que tá essa situação aí com relação ao uso de máscara? Porque eu vejo muitas pessoas usando máscara, mas em alguns lugares só, depois elas não usam mais. Como é que tá isso? Gente, desde que a gente começou o desconfinamento, o uso da máscara era somente obrigatório dentro dos transportes públicos. E até então a gente estava seguindo nessa linha, nessa reta aí. Mas, como todo ser humano, é ser humano em qualquer lugar do mundo, tivemos problemas aí no decorrer do tempo. Por quê? Porque, gente, as pessoas acabam usando a máscara onde? Acabam usando a máscara aqui, né? Usando a máscara só aqui, não tampa o nariz. Enfim, né? Tem aqui no cotovelo também, aqui também já vi gente pendurando máscara aqui. As pessoas usam a máscara do jeito que elas querem, do jeito que elas bem entendem também, né? Então, saía ali do transporte público, usava a máscara daquele jeito e aí ia pra fora e, enfim, sentava junto com um monte de gente, fazia reunião com um amigo, o canal São Martin fica lotado. E aí, desde a semana passada, foi emitido uma informação pela Prefeitura de Paris que o uso de máscara vai começar a ser obrigatório. Foi, né? Já está valendo essa medida obrigatório em locais abertos de Paris. Por que disso? Foi feito estudo e análises de casos e houve um aumento no índice de pessoas que fizeram a testagem para o coronavírus e deu positivo, e esse índice em pouco tempo ele subiu muito. E tudo isso deve-se também a algumas regiões que aglomeram mais pessoas, que nem o canal São Martin, o bairro Montmartre, que é extremamente conhecido, acaba que aglomera muitas pessoas nessas regiões, em locais até abertos, mas que ali há muita circulação de gente, como mercados, ruas de feira. Então tudo isso somou aí para que o aumento do número de casos tenha dado um salto aí nas últimas semanas, e por isso a Prefeitura de Paris adotou essa nova medida a partir de hoje, segunda-feira, às 8 da manhã. Então as pessoas agora só podem circular nesses locais, nos locais até que eles indicaram nesse mapa aqui que eu estou mostrando para vocês. E a Prefeitura de Paris ressaltou a importância de fazer uma educação das pessoas no sentido da conscientização, para que elas rapidamente consigam, assim que elas estiverem nessas regiões, elas já se conscientizem, já coloquem a máscara e tenham mais cuidados ao distanciamento social. Esse ponto do distanciamento social também foi muito importante, muito debatido assim que a gente começou o desconfinamento, porque imagina, as pessoas estavam presas dentro de casa, de repente elas podem sair e tudo, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas já estavam bem cansadas, né, de ficarem em casa, e aí elas vão pra rua pra fazer piquenique porque verão chegou, enfim, acumula aquele monte de sensações, né? O sentido de estar preso junto com o verão, vou curtir. Então aí elas se sentem melhores, com índice bom na França, elas se sentem mais confortáveis, mais confiáveis e saem. Mas a gente tá percebendo que tudo isso trouxe um resultado, tá começando a trazer um resultado não muito positivo aqui pra França, tá? Então, na região parisiense é onde a gente verifica que esses dados eles aumentaram, esse índice subiu em 2,4% contra 1,6% na média nacional,
Isso é bastante, né? Os indicadores também mostram que a incidência é maior de infecção entre a faixa etária de 20 a 30 anos e os números se revelam mais fortes, como eu disse para vocês, dentro de Île-de-France, Paris, inclusive dentro dos subúrbios interiores. Então, tomando todas essas indicações por base, a Agência Regional de Saúde aqui da França tomaram por recomendação o uso obrigatório de máscaras nesses pontos onde a frequência de pessoas é alta, onde há muita aglomeração de pessoas e onde eles perceberam um indicativo maior no número de clusters devido à falta de preocupação das pessoas com relação ao cuidado contra o coronavírus. Tudo isso traz uma certa preocupação para todos nós envolvidos, tanto aqui quanto vocês aí no Brasil, que tem essa viagem marcada aqui para a França, porque a gente sempre fica receoso, né, sem saber se vai acontecer ou não. Isso tudo já vem lá final de fevereiro, começo de março. Vocês já estão aqui comigo, muitas pessoas chegaram aqui no canal justamente por causa dessa temática, e tudo que a gente percebe aqui é que realmente, gente, enquanto a gente não tiver uma vacina, teremos esse vai e volta do vírus, porque nem todas as pessoas se preocupam como nós, têm comportamentos iguais, agem de maneiras iguais, e isso já é normal, já é da sociedade. Infelizmente, a gente está vivendo um momento muito instável dentro da saúde, aqui na França, aí no Brasil, principalmente o Brasil, e eu já vou comentar um pouquinho para vocês o que eu acho a respeito das fronteiras, tá? Com relação a quem tem a viagem marcada aqui para vir na França já nesse segundo semestre. Mas de fato é um momento que a gente não sabe, é um momento que a gente teve toda a questão do confinamento, achávamos que isso ia resolver, mas sempre tinha um ou outro caso, e conforme as pessoas foram relaxando no cuidado, isso foi perceptível, isso foi tomando uma maior dimensão e parece que o preço tá chegando, né? Tem muitos estudos que indicam aí com relação à chegada do outono, final de setembro, outubro, novembro, a gente já vai estar no outono, e tem indicadores que revelam que pode ser preocupante a entrada do outono aqui na França. Então é mais motivo pra gente ficar alerta, né? Com relação à economia aqui na França, a gente teve um melhor indicativo no mês de julho, tendo em vista que lá no comecinho da pandemia a gente caiu para menos 9% do total da atividade econômica no país, e agora em julho a gente teve aí uma subida de menos 9 para menos 7. Não é lá muita coisa, mas economicamente o país também está instável, está no momento de crise, né? De como que vai lidar com essas circunstâncias, com essa nova mudança aí com o coronavírus. Agora, durante as férias, teve aí um incentivo do governo para permitir que as pessoas fizessem as viagens, e o número foi positivo para dentro da França, porém não suficiente, porque a gente sabe que a França, que Paris especificamente, é uma cidade turística, é um país turístico, e a gente sabe que temos uma porcentagem aí que não está fazendo essa movimentação dentro do país. Isso é ruim. Então tivemos uma melhora dentro do número da questão econômica dentro do país. O problema é que ele não elevou-se muito. Segundo os estudos, ele se manteve numa média aí já prevista. Já o secretário de Turismo aqui da França revelou que o impacto financeiro dentro do setor foi de pelo menos 30 a 40 bilhões de euros. Muito dinheiro! Mas ele ressalta que os franceses participaram massivamente na revitalização do setor turístico dentro da França, e revelou que de 7 a cada 10 pessoas preferiram ficar na França do que sair para outros países. E isso é um dado muito bom. Disse também que em épocas normais, nos verões, a gente costuma receber 17 milhões de estrangeiros aqui na França, enquanto que 9 milhões de franceses saem da França para ir turistar em outro país. E que nesse momento essa parte dos turistas desapareceu devido à pandemia, mas que ele tem esperança de que agosto seja um mês melhor para o setor, tendo em vista que as pessoas estão podendo circular nesse momento. Porém, ele sabe e deixou isso muito claramente que devido ao ressurgimento de clusters aí dentro do país, isso pode não acontecer de forma positiva dentre os demais
meses aí que ainda a gente tem de verão. Tudo isso para dizer que estamos sim com algumas melhoras, alguns pontos positivos. Até então a gente estava aí caminhando para pontos muito positivos com relação ao Covid. Ao mesmo tempo, a gente percebe uma preocupação do governo com relação aos novos casos. Então houve essa mobilização do uso de máscara, essa mobilização para que em alguns lugares, algumas regiões, a prevenção fique mais intensiva. O Macron, na semana passada, se pronunciou e pediu às pessoas para que elas se unissem em força, né, no mesmo comportamento com o governo, com as pessoas que cuidam dos setores da saúde, porque de fato isso é uma preocupação. Agora eu vou falar com relação ao turismo, né, do Brasil. Gente, até agora não foi liberada a entrada do Brasil aqui na França e muitos de vocês vivem me perguntando. Eu sei que é uma pergunta que realmente preocupa, porque muitas pessoas lá no comecinho da pandemia, quando vieram me perguntar para quando reagendariam a viagem, eu falei, gente, olha, eu reagendaria lá para setembro, outubro, novembro desse ano, porque a gente não tinha realmente previsão. A partir do momento que fechou as fronteiras e fechou o aeroporto, a gente já não sabia de mais nada. E até então eu estava confiante de que, de fato, setembro, outubro, de alguma forma, iriam começar a reabrir para todo mundo. Porém, devido a tudo isso que a gente tem enfrentado aqui na França e também olhando para o Brasil, esse momento delicado que o Brasil está, o Brasil infelizmente alcançou aí o número de 100 mil mortes por Covid e realmente, gente, dizer que estamos próximos de uma reabertura daqui da França com relação ao Brasil, eu preciso ser sincera com vocês, assim como eu fui desde o começo, que eu não sabia quando ia reabrir as fronteiras aqui, que de fato é difícil que abra novamente as fronteiras, tendo toda essa dificuldade. E agora a gente tá aí com esses novos números, essas novas indicações aqui, preocupações dentro do país. Então, gente, eu estava conversando com o Guguzeira e entramos aí na seguinte opinião de que talvez depois de novembro, dezembro, talvez a gente tenha algumas novidades com relação às fronteiras, mas por hora não temos nenhuma. E devido a tudo isso, a gente se preocupa sim, porque por hora a gente não teve nenhum dado positivo que pudesse somar e também permitir com que as coisas fossem diferentes até esse momento. E olhando pra frente, acredito eu que se as coisas começarem a caminhar de forma positiva, tanto aqui como no Brasil, é bem provável que sim, que a gente consiga ter pelo menos o Natal aqui com vocês. Mas de qualquer forma, gente, estejamos cientes, acredito que todos vocês que me acompanham aqui estão cientes de que enquanto não tiver essa vacina disponível para todas as pessoas, dificilmente a gente vai ter uma melhora nessa situação. Quando eu paro para refletir nisso, de fato é inacreditável estar fazendo esse vídeo para vocês e dizendo que estamos fechados para receber turistas, né? O Paris parou, né? Faz tempo que parou e a gente tá aqui, né? Não podendo receber todo mundo aqui. Mas a minha torcida e oração é para que cada um de vocês realizem os sonhos de vocês, os desejos de vocês. Muitos me escrevem angustiados falando que esse ano era para ser o ano aí de muitas viagens, de vários roteiros feitos e infelizmente isso não foi possível. Acredito que a gente não controla muitas coisas na nossa vida, ao mesmo tempo a gente tem que saber lidar com o negativo que surge, o negativo que vem e tentar tirar dele a melhor lição. E tenho certeza que em breve, gente, vocês vão estar aqui viajando, podendo curtir a Cidade Luz, e eu tenho certeza que não só por causa dos dados turísticos, ela também tá sentindo muita falta dos turistas aqui. Essas foram as atualizações do dia de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece o like, deixa um comentário aqui pra mim. Um beijo, pessoal, até quarta!